crescer também. Mas qual é o potencial, assim, de crescimento de um hardware, de tipo, tu investir, por exemplo, numa NVIDIA da vida, porque ela tá aumentando a demanda de mineradores, por exemplo? Então, Qual é o potencial dela? Como é que eu consigo, por exemplo, calcular qual o potencial de entrada? Porque assim, no mercado cripto eu consigo ver lá market cap, tamanho de mercado, número de X de tokens. Se eu vejo uma demanda crescer naquele número X de tokens, é só fazer um cálculo ali do tamanho do mercado e poder ver lá, esse mercado aqui ele tem um tamanho de 1 bilhão. Ele facilmente, com uma demanda crescente, ele pode entrar 10 bilhões e fazer 10x esse valor. Já no mercado tradicional, por exemplo, tu falou aí da placa de vídeo. Como é que tu consegue mensurar esse crescimento? Tu consegue imaginar que ele pode fazer 10x, por exemplo? Então, a gente pega o growth passado, é um growth que sobe caso de 2 dígitos. É que a gente tem que pensar que o universo cripto ele é completamente diferente, a estrutura e o potencial crescimento do universo tradicional. Então, quando a gente pega um setor que ele cresce ali 2 dígitos ao ano... Aí é que tá. Para que eu vou me expor a um que tem um potencial X e eu não sei, e o outro eu consigo, no Y, eu consigo enxergar o potencial, tipo... Porque nas criptos dá para ver claramente que os mercados são muito pequenos ainda, tipo, de vários... Por exemplo, foco em inteligência artificial. Né? Tokens de empresas que têm foco em desenvolvimento de inteligência artificial. Robôs para ajudar, para criar enfermeiros digitais, para esse enfermeiro digital poder entregar para uma pessoa que está, sei lá, morrendo lá no hospital, entregar remédio X, Y, Z conforme a necessidade. Então, tipo assim... Qual é que é? Eu não consigo entender. Assim, para mim, é muito difícil pelo mercado cripto, porque o mercado cripto é uma pica assim, de oportunidade. Eu digo assim, aparece coisas todo santo dia. Eu não consigo entender como eu, tendo 24 horas por dia de atenção máxima, se eu ficasse acordado, conseguisse absorver tudo de oportunidade que existe no mercado cripto e mais o mercado tradicional. Para mim é muito difícil hoje. Tipo assim, eu até mandei 5 mil reais lá para XP Investimentos porque eu ia começar a voltar a dar uma diversificada, né? Mas, cara, eu não consigo, velho. Sabe por quê? Porque eu simplesmente, assim, velho, eu tô estudando, eu tenho que ficar sempre em cima do mercado cripto nas novidades e coisas punjantes que aparecem, que eu não quero perder, que não me sobra tempo para eu focar, por exemplo, em me preocupar quantas baterias de lítio eles estão produzindo agora e qual a demanda. Então, mas o ponto é que o universo cripto ele é atualizado muito mais rápido. O mercado tradicional ele anda em vias mais tradicionais. Então, por exemplo, você quer diversificar um pouco mais, pense em fundos imobiliários residenciais ou mesmo de shoppings. Sim. É algo que por anos e anos e anos se prova, funciona, paga um yield ali, tudo bem. Mas por que diversificar? Mas quanto esse yield paga? Ele paga ali 7, 8% ao ano. Então, em real. Então, não em dólar. Em real. Em real. Aí é que tá o problema. Eu vejo, por exemplo, um token lá da rede Ethereum, que é a DEX, que é a maior corretora descentralizada da Ethereum. Eu vejo que ela tá crescendo tipo 3.000% ao ano. E ela tá me pagando um yield de 60% ao ano em dólar. Ou em token UNI, por exemplo, ou em tokens que representam um BTC. Por que eu vou... Tipo assim, eu tô meio que fazendo um yield, né? Recebendo dividendos de um ativo que ainda tem um potencial de alta inerente dentro dele, intrínseco dentro dele, que ele pode se valorizar, entendeu? Então, para mim, tipo assim, é a mesma coisa que eu brinco, mas é uma verdade. É a mesma coisa assim, ó. Eu vejo o kart e eu gosto do kart. A modalidade do kart, eu sei que ela tem esses riscos e tal, ela tem os próprios riscos e assim. Só que eu vejo que tem uma Fórmula 1. E tem um contrato para eu andar de kart ou de Fórmula 1. E no contrato de Fórmula 1 eu vou receber tanto, e no de kart eu recebo tanto. Então, para que eu vou andar de kart, porra? É isso que eu quero dizer. Mas por que você tem que ter 100% na Fórmula 1? Exatamente. Por quê? Porque eu tô perdendo a exponencialidade. Porque que assim, por exemplo, eu prefiro, vamos dizer que eu tenho 10 mil reais. Para eu andar de kart e chegar a 100 mil reais, vai demorar X tempo. E eu quero arriscar mais para diminuir esse tempo. Eu quero andar mais rápido e, ao mesmo tempo, ter mais risco. Só que, por exemplo, o kart e a Fórmula 1, elas têm o mesmo número de incidência de mortes hoje em dia. Porque se tu segue protocolos para andar e tu seguir um protocolo de segurança na Fórmula 1,
tu consegue diminuir o risco, tu consegue diminuir o risco através do protocolo. O que seria o protocolo para o investidor? O gerenciamento de risco. Uhum. Então, se tu tem um setup com gerenciamento de risco, tu vai se expor ao risco, tu vai se expor a um risco parecido com o mercado tradicional, porque você vai sair na mesma média ou na mesma cruzamento de média, sei lá, o setup que tu utilizar, 2-1, 3-1, sei lá o quê. Só que tu vai estar andando mais rápido, mas tu vai estar seguindo o protocolo igual. É aquela história, no kart tu anda de capacete e roupa de macacão para evitar queimadura caso tu tenha um choque. A mesma coisa na Fórmula 1, tu usa um macacão, só que tu anda mais rápido. Então eu não entendo, por exemplo... Para que... Eu entendo o que vocês querem dizer da questão de você diversificar. Acho interessante. Não, mas eu acho que é a fase como investidor. Só que na fase como investidor, por exemplo, assim, ó, se o mercado cripto está naquela fase de bear market longo, faz todo sentido diversificar para o kart, vir para a B3. Ou diversificar em ativos e receber 8% anual em renda fixa, por exemplo, ou fundos imobiliários. Tá. Agora, se ele está pungente, ele está pagando muito e ele está crescendo e tem uma demanda crescente, ele está acima da média de 8, para mim não tem por que eu usar todo o recurso que eu tenho, diversificar em ativos mais lentos. Porque eu posso ter um retorno muito mais rápido se ele está num viés de alta, sabe? Assim, mas ó, o ponto que eu quero falar é, além do cenário e do ciclo das criptomoedas, você tem um ciclo seu como investidor. Vamos supor que você entrou com 50 mil reais no mercado cripto. Certo. E esses 50 mil viraram 5 milhões. Sim. Você poderia pegar 10, 20% disso? Isso. Que já é o que a maioria faz, exatamente. Coloca em algo mais consolidado para você ter, cara, uma tranquilidade. Se der a pior merda do mundo, cara, você tem ali 4 milhões para correr, você tem 4 milhões e meio, você tem uma baita grana que você já fez no mercado para exponencializar. Sim. Mas se tudo der errado, você tem um pedacinho. Então, o que eu gosto de olhar para a gestão de risco é sobrevivência. Sim, tipo, se der uma merda gigantesca, o Wild Farmer tá tudo muito bem e tal, mas, cara, der uma merda catastrófica que aí não poderia cobrir. Quanto que seria o rombo, por exemplo, pro Bax, entendeu? Sim, eu acho que esse, no fim das contas, é o grande ponto. Não, tu tá certíssimo. Você fez grana? Porque a questão do mercado é aproveitar oportunidades e sobreviver. Concordo 100% contigo. Só que a questão de quando você vai aproveitar a oportunidade, na minha opinião, não faz sentido aproveitar essa oportunidade numa velocidade devagar. Entendeu? Numa velocidade lenta. Ou é 880? É? Ou é 880? Não é 880. É tipo assim, ó. Pra mim não faz sentido tu colocar, tipo assim, tu tem 95% em renda fixa, ações, fundos imobiliários e diversificado, e só 5% põe em Bitcoin, que já teve assimetria muito elevada, que vai fazer só 2x, 3x agora, bater talvez 100 mil dólares, vamos dizer assim. E você vai falar quando vai bater 1 milhão, hein? Vou falar. É boa, né? 2028. 2028 o Bitcoin vai bater 1 milhão. Qual que é o mês? Ah, não sei, acho que vai ser ali por maio, junho, por aí. Maio, junho, são os meses não pode ser março ou setembro, porque tem muita manipulação. Tem que ser o meio, né? Exatamente, maio, junho é os meses bons. Mas aí o que acontece? O que eu acredito assim, ó, cara, eu não consigo ser bom na bolsa e ao mesmo tempo em cripto, porque em cripto existe uma exigência de conhecimento absurda para tu aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, o pessoal gosta muito desses tokens que eu trago de oportunidades. Não sei se vocês chegaram a ver meus stories hoje lá, a galera agradecendo pra caralho, 5 horas da manhã agradecendo, desde as 5 até a hora que eu vim pra cá, o pessoal agradecendo. Isso é todo santo dia. Por que ali eu consigo trazer essas assimetrias tão malucas, né, tão fortes? Porque eu consigo avaliar no projeto e também avaliar na entrada do gráfico se o mercado está recebendo uma demanda. Então eu não quero perder aquela entrada, não quero perder aquela demanda. Se eu diversificar muito, eu acabo limitando os meus ganhos, entendeu? Eu acabo entrando com muito pouco em uma excelente oportunidade. E por exemplo, o pessoal fala muito... análise fundamentalista não funciona, análise gráfica não funciona. Cara, tudo funciona, velho. Tudo funciona. A análise gráfica, ela é uma arte que você tem que aprender e leva muito tempo, tu precisa de vários mestres. Tem o Al Brooks aí, o Stormer aqui no Brasil, o Bo Williams, as fractais, Ficube e etc. Mas você tem que dominar essas artes para você, digamos assim, poder se posicionar confortável. Por exemplo,
caiu dia 7 de setembro e eu falei que eu tava comprando até o talo. E o pessoal falou, mas como? Parece uma queda de 20% no dia e tu tá comprando. Eu falei, velho, lógico, porque eu consigo, através de análise e leitura de contexto, verificar que, com base nas métricas, não perdeu a tendência de alta e que isso aqui foi um dia de manipulação. Só isso. E que o mercado vai voltar a subir a qualquer momento. E aí o pessoal fica desconfortável comigo. Tipo assim, pô, os caras falam, velho, tu é muito louco. Mas não é que é a questão de louco, é a questão que, cara, eu vejo o mesmo gráfico durante 5 anos. Então eu consigo bater o olho e perceber quando é uma queda verdadeira de mudança de tendência e quando é uma de início de mudança de tendência e quando é uma queda de manipulação, de busca de liquidez. Até mesmo trazendo pro nosso universo, com a sua esposa, por exemplo. Você sabe quando ela tá brincando alguma coisinha, ou sabe quando azedou o pé do frango. Perfeito, velho, perfeito. Porque você tá muito acostumado a estar com ela, perfeito. Você vai saber assimilar. Exatamente. Aí a questão toda assim, ó, eu não tenho como ser bom no gráfico do Bitcoin e do Ethereum se eu assisto o gráfico da, sei lá, da Petro todo dia, se eu assisto o gráfico de vários ativos ao mesmo tempo todo dia, eu não consigo ser bom. O ponto é, você não precisa ir para muito risco dentro da B3. Já que você já corre muito risco, já é da Fórmula 1 dentro do universo cripto, quando você vem para B3, você pode ir para coisas mais consolidadas, como eu falei para você, por exemplo, o universo de fundos imobiliários. Sim, com certeza. Que é algo que de forma consistente, aí, desde que começou ali em 2011, consegue trazer... consegue trazer, em média, 18% ao ano. Sim. Porque a gente tem que pensar na reposição da inflação, a gente tem que pensar que os contratos são reajustados pelo IPCA ou IGPM, e tem que pensar no dividendo que aquilo vai te pagar no mercado subindo ou caindo. Também dependendo dos fundos, tem imóveis que se valorizam também. Isso, cara, ó, eu tava ontem... Só que o meu desespero é que eu não quero ver vocês perdendo a oportunidade do DeFi, porque se vocês entram no DeFi hoje, vocês são early adopters do DeFi. A alta exponencial que vocês enxergaram no Bitcoin não vai ser nada parecido com o DeFi, porque o DeFi é uma coisa que nunca existiu até então. Até 2019, que é ele que vai trazer a grande disrupção, não é o Bitcoin. Nunca existiram finanças descentralizadas. E, cara, nós estamos 2 anos depois de surgir essa inovação, que é uma disrupção inacreditável. Absurdo. É tipo, as pessoas ainda não têm noção do que nós estamos vivendo. Nós estamos a mesma coisa do que ter descoberto o Bitcoin lá em 2011, cara. Tipo, as pessoas não estão ligadas que esse mercado, ele vai absorver trilhões e trilhões e trilhões. Atualmente, o mercado DeFi, só da rede Ethereum, tem 60 bilhões apenas. 600 bilhões, 60 bilhões. Imagina quando essa merda aí tiver 8 trilhões. Porque as finanças descentralizadas, pessoal, elas são as finanças centralizadas, tipo a Binance, que é uma corretora tradicional. O que é uma finança descentralizada? Finança descentralizada é o seguinte: você tem um intermediador que quer, assim, tem o Rodolfo que quer comprar Bitcoin e tem o Augusto que tem Bitcoin e quer vender. Aí eu vou me enfiar no meio dos dois, vou cobrar uma taxa de negociação, vou linkar eles direto ou indiretamente, sem eles se conhecerem. Eu vou fazer a troca de negociação e recebo uma taxa para isso. Eu sou um market maker. Então, uma corretora é isso. Ela é uma formadora de mercado. Sim.